Bom dias, como é que vocês estão? Eu vou compartilhar a tela com você, porque o tio é o tio do slide. Bom dia! Vocês estão bom? Boa. Tá todo mundo colocando o Eu tô de nomezinho? boa. Tá de boa? Tá de boa? Então tá bom. Tá todo mundo colocando o nomezinho no chat? Deixa eu ver, muito bom. Olha a presença, hein? Maravilha. Última aula do dia, todo mundo morrendo de fome, querendo, sei lá, dar faxina na casa, ou fazer qualquer outra coisa, mas vamos rapidinho que aí a gente termina. De boa. Mentira, a gente só vai terminar 1h15, tá bom? Então não vou criar essa expectativa em vocês. Ai, meu Deus. Que piadista. Então tá, ó. Saudade de vocês, para falar a verdade, aquele carinho gostoso do presencial, que vocês não param de falar, sabe? Aquela coisinha assim, amável, receptiva. Mas vai ter. Mês que vem a gente tá de volta. Última aula, a gente falou sobre anatomia humana. Na verdade, a gente começou a falar. Não dá para falar de tudo, infelizmente. E infelizmente eu não vou conseguir dar um curso de medicina para vocês express, assim, em algumas poucas semanas, mas a gente falou de sistema nervoso, qual que era a função do sistema nervoso, contou um pouquinho a história do neurônio, o que que o neurônio faz, a sinapse, que é a forma como o corpo tem de transmitir informação nervosa. A gente falou da anatomia do sistema nervoso, dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, definir um pouquinho mais o que que o encéfalo, que é cérebro, tronco encefálico e cerebelo, fazem juntamente com a medula espinhal. Contei para vocês um pouquinho também da história dos hemisférios do cérebro. Falei das funções dos nervos e dos gânglios que compõem o sistema nervoso periférico, e a gente fez um resumão final. Eu vou mandar essa aula junto com a aula passada com a aula de hoje. Eu mando para vocês hoje no WhatsApp. Já até preparei o arquivo, tá? Porque eu sei, eu falho nesse ponto de compartilhar essas informações com vocês, mas eu não falharei mais. Então, terminando essa aula, a gente vai. Eu vou estar disponibilizando as aulas do dia de hoje. Melissa. Esses dias eu vi um neurônio no microscópio. E aí, Melissa, qual foi a experiência de ver um neurônio no microscópio? Chay estava achando que já ia virar médica. Ô, Chay, mas aí precisa de pelo menos mais uns 10 anos de estudo. Mas vai virar. Eu, assim, profetizei aqui, vai virar, vai virar. É muito da hora, né? Você viu, ô, Melissa, o neurônio no microscópio com impulso nervoso ou só viu ele paradinho lá? Porque quando tem impulso nervoso, você vê uns negocinhos assim saindo no meio dele, ele meio que dando uma mexidinha. Ai, tendão. Eu também já vi tendões e vi ao vivo. Os meus, alguns deles saíram para fora em alguns momentos diferentes da minha vida, mas esse é outro papo. Falei também para vocês sobre fisiologia do sistema nervoso. A gente divide em sistema nervoso somático e autônomo. O somático é quando a gente tem o controle ou a consciência da ação, e o autônomo é quando a gente não controla a ação. E o autônomo ainda é dividido em parasimpático e simpático. Geralmente, o parasimpático ele está relacionado a situações de relaxamento. Então, reduz o batimento cardíaco, contrai a pupila, você fica ali de boinha. Já o simpático, não. O simpático é uma forma que a evolução teve de deixar o nosso corpo preparado para ações assim necessárias. É como dilatar a pupila, aumentar o batimento cardíaco, então a gente fica em estado de alerta. E também outro resuminho aqui sobre fisiologia do sistema nervoso. Vou disponibilizar esses slides para vocês, eu juro, de coraçãozinho, ó.
Tá juradinho. No final da aula já mando. E hoje a gente vai falar sobre sistema esquelético e muscular. De novo, eu não vou conseguir dar todos os sistemas para vocês, mas que eu posso tentar fazer, não vou prometer, então não vou falar nada não. Mas assim, são só 2 tópicos dentro de anatomia humana para vocês terem uma noção sobre como que é o funcionamento de um sistema. Um sistema, dentro daquela figura que eu mostro para vocês 1 zilhão de vezes, que é aquela... Gente, não está passando os slides, né? Agora que eu acabei de ver. Droga. Então, peraí, deixa eu botar aqui de novo. Aqui. Aqui. Interromper compartilhamento. Aí eu volto para cá. Abro aqui. E esta janela aqui. Pronto, agora vocês veem os slides. Nossa, me senti agora aquela galera que tipo, ai meu Deus, como é que faz para passar? Pronto, tá funcionando, tá todo mundo vendo, né? Muito bem. Então, voltando, vou falar vou dar esses 3 exemplos, o nervoso que a gente já falou, mas a gente também já falou de sistema imune, sistema sanguíneo, e aí eu vou falar um pouquinho de sistema esquelético e muscular. Por quê? Porque eu quis, porque eu gosto de falar de sistema esquelético e muscular, mas existem muitos outros. Queria falar para vocês muito de sistema digestivo, também é outro tópico bem legal, mas acho que não vai dar tempo. É, mas também tem circulatório, respiratório, urinário, reprodutivo e por aí vai. Tem uma cacetada de sistema linfático, uma cacetada de sistemas da fisiologia humana que tem particularidades que são dadas por um conjunto de órgãos que executam uma função específica. Esse é o conceito básico de sistema. Então, se a gente vai falar de sistema esquelético e muscular, a gente vai estar falando de quais partes do corpo? Quero respostas, quero respostas. Podia ter pego uma água, cara, esqueci. Alô? Músculo e osso, muito bem. Osso é uma unidade, mas quando a gente fala de sistema esquelético, a gente está falando de esqueleto. E aí, isso é uma coisinha também que eu já falei para vocês alguns milhares de vezes, que vou pegar aqui um pointer, computadora laser. Nós somos o quê? Somos vertebrados. Logo, nós temos um endoesqueleto. Isso quer dizer que o esqueleto está para dentro ou para fora? Para dentro, muito bom, Lele. Arrasou. Giovana, para dentro. Luísa, para dentro. Melissa, muito bom. Responderam muito, muito bem. Então, o esqueleto, Guilherme, muito bom. E acabou, tá? Então, como a gente tem um endoesqueleto, o nosso esqueleto ele é interno ao nosso organismo. Organismos, animais invertebrados possuem um exoesqueleto, ou seja, o esqueleto está por fora, que é o caso, sei lá, dos insetos, que de vez em quando tem que trocar esse exoesqueleto. Então, a gente já falou sobre isso num passado distante. E associado ao esqueleto, ao sistema esquelético, a gente tem os músculos. E esses 2 bonitinhos, esses 2 sistemas em conjunto, eles são responsáveis por uma série de funções. Primeiro vamos falar do esqueleto, depois eu falo do músculo. O esqueleto, ou o sistema esquelético, a gente divide ele em 2 partes. Uma parte central é essa aqui que está circulada. Isso não é um círculo, isso é um retângulo, que eu destaquei nesse retângulo vermelho, que se chama esqueleto axial. O que significa ser um esqueleto axial? Esqueleto axial é aquela parte do nosso corpo que é central. Então, cabeça, ombro, mentira, não é isso não. É cabeça, coluna vertebral, tórax e pelve. Então, é a parte central do nosso corpo. E a outra parte do esqueleto é o que a gente chama de esqueleto apendicular.
Apendicular significa estruturas que são associadas, que são apêndices, ou seja, os nossos membros. Então, os nossos braços e as nossas pernas. A pelve, ela é um ponto de conexão entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Ela ajuda tanto no equilíbrio e na estabilidade da parte central do esqueleto, quanto também na movimentação dos nossos membros inferiores. E aí, se a gente for falar de função, porque a gente está falando de anatomia e fisiologia humana, então a gente tem que falar sobre as funções que aquela estrutura executa. Para o sistema esquelético, a gente tem 4 principais funções. A primeira função, suporte e estrutura para movimentos, ou seja, a gente consegue se movimentar por conta do suporte que o esqueleto dá ao sistema muscular para executar uma função de movimento. Qualquer movimento que a gente faz tem envolvimento tanto do sistema esquelético quanto do sistema muscular. A gente tem um nome chique para isso, que é biomecânica, que é como o sistema esquelético e o sistema muscular interagem para gerar movimentação. Outra função do sistema esquelético é protege órgãos vitais. E aí, quando a gente fala de proteger órgãos vitais, a gente está falando principalmente da parte axial principalmente não, a gente está falando da região axial do nosso esqueleto. Onde estão os nossos órgãos vitais? Perguntinha para vocês. Atrás da costela? Dentro da costela. Então, aqui, essa parte aqui que a gente chama de caixa torácica, que é nosso tórax. Então, nossos órgãos vitais parte deles estão aqui, mas tem outra parte também que é muito importante, que não está no tórax. Cabeça, muito bom. O famoso cérebro. Mentira, gente, não é cérebro, tá? É cérebro. Então, a gente tem órgão vital aqui, no nosso crânio. Vamos falar uns nomes bonitos do nosso crânio. Então, tem o nosso encéfalo ali dentro. Lembra que cérebro é só uma parte do encéfalo, mas o crânio também protege o cerebelo e a medula encefálica. A gente também tem a medula espinhal, também protegendo a nossa coluna vertebral, também protegendo a nossa medula espinhal, e a caixa torácica, protegendo os órgãos vitais, como coração, pulmões, e basicamente esses dois, porque o nosso estômago, o intestino estão para cá, nessa parte de baixo. Então, além de dar suporte para a movimentação, o sistema esquelético também ajuda nessa proteção mecânica contra traumas. Em medicina, a gente chama de trauma uma pancada, sabe? Um movimento que gere algum machucado associado à musculatura e ao seu esqueleto. Outra função também do sistema esquelético é armazenamento de cálcio. Cálcio, gente, é um treco que a gente tem uma quantidade muito, muito baixa, assim, disponível na natureza para a gente, dentro da nossa alimentação, para a gente consumir. Então, e ao mesmo tempo, o cálcio é um micronutriente. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é um micronutriente, essencial para a função vital. Assim, da vida. Mais para frente eu mostro. E é por isso que a gente armazena cálcio no nosso esqueleto, porque quando a gente está em déficit nutricional de cálcio, o que é déficit nutricional de cálcio, professor? É quando a gente não está comendo ou consumindo alimentos que são ricos em cálcio, então o nosso organismo está com baixo cálcio circulante. A gente tira o cálcio do esqueleto. Então, essa é uma forma do nosso organismo se preparar para essas condições enfim, que não são favoráveis. Tem cálcio no leite? Tem, mas olha esse babado, Chay. Tem pouco
Assim, tem outros alimentos que são muito mais ricos em cálcio do que o leite. Por exemplo, se não me falha a memória, couve ou folhas que são verdes muito escuro. Então, elas têm muito mais cálcio do que o leite, por exemplo. Mentiro para vocês o tempo inteiro. Mas tem cálcio no leite. Então, é importante também consumir esses alimentos que têm cálcio para evitar problemas futuros. Ao longo da nossa vida, o nosso sistema esquelético também ele vai se degenerando. Isso é natural. E aí, se você passa a sua vida inteira consumindo o seu cálcio do seu esqueleto, vai chegar lá com seus 45, que é a minha idade, vocês vão estar tomando o quê? Calcitran B12, vão estar tendo que repor cálcio na alimentação. Tem que comer folha. Quarta função do sistema esquelético: produzir células sanguíneas, um processo lindíssimo, maravilhoso, esplêndido, uma das coisas mais maravilhosas da natureza, chamada hematopoiese. Outro nome bonitinho para você dar para os filhos de vocês. Eu acho lindo, hematopoiese. E é agênero, serve para menino quanto para menina. Então, olha só, vocês não vão ter que o trabalho de ficar fazendo lista de nome para menino e para menina. Chama hematopoiese, que aí facilita a vida de todo mundo. Tá bom? Então tá bom. É, E aí eu pergunto para vocês, vocês sabiam que o nosso sangue, ele é produzido no esqueleto? Nosso sangue, ele é consumido, né? Então ele precisa ser produzido, sim, constantemente. Então, babado, né, Melissa? Não, ele é produzido diretamente no nosso esqueleto. É porque, assim, vocês nasceram em 2008, 2009, eu acho. Então, vocês não acompanharam um clássico da teledramaturgia brasileira chamada Laços de Família. Que aí, meu irmão, quem assistiu aquela novela, todo mundo sabe o que é um transplante de medula óssea, todo mundo sabe o que é uma leucemia, estava todo mundo educadinho naquela geração. E aí, a gente já ia para a escola sabendo, tá bom, gata. Eu aprendi na Globo que o sangue é feito no osso. Mas aí a gente faz o que a gente perpetua, né? Porque conhecimento é isso, tem que perpetuar e ficar passando para as próximas gerações. Mas sim, o sangue é feito no osso. Já falo para vocês como. E existem tipos de ossos. O tipo do osso é muito associado com o formato que ele tem. Então, é bem intuitivo. Se o osso ele é plano, ele geralmente é um osso que é bem amassadinho. Então, por exemplo, essa galera que tem uma testa de marquise, igual o tio que está falando com vocês, aqui, isso aqui é o quê? Um osso plano. Outro exemplo de osso plano, o nosso osso aqui da pelve, ou da bacia. Você já ouviu a avó ou a mãe de vocês falando: ó, menina, não corre muito não, senão vai quebrar a bacia. É complicado quebrar a bacia. É, Outro tipo de osso é o osso sutural, que compõe o crânio. A gente chama ele de osso sutural porque ao longo da vida ele vai se unindo. Então fica essas rachaduras, todo mundo tem esse padrão de rachadura no crânio, se não sofreu nenhum trauma craniano, então vai ter esse padrãozinho aqui de rachaduras. Por quê? Porque quando a gente nasce, o nosso organismo está ainda em desenvolvimento, então o osso não pode ser muito, muito rígido, porque senão a gente não cresce, a gente não expande. Além disso, no nascimento, o crânio precisa passar pelo canal vaginal na hora do parto. Se esse osso for muito, muito duro e pouco maleável, isso pode causar traumas encefálicos no recém-nascido. Então, é o que provavelmente vocês já ouviram falar sobre a moleira da criança, que tem que pegar o bebezinho com cuidado para não machucar a moleira. Isso aqui é a moleira, que é o quê? É um espaçamento entre os ossos suturais do crânio para prevenir que tenha algum dano cerebral ao nascimento e ao longo do desenvolvimento da criança. Mas aí, ao longo da vida, isso vai colando, e aí forma o nosso crânio, que é composto por ossos suturais. Existem outros ossos suturais, por exemplo, no cóccix e na parte mais inferior da coluna vertebral. Se a criança tiver a cabeça muito grande, ela não pode passar pelo canal vaginal,
Tem alguns casos, Lelê, que nem sei se seu nome é Lelê, tá? Mas tô te chamando de Lelê, porque é o que aparece para mim. Que durante o acompanhamento do desenvolvimento do feto e na gestação, já tem, hoje em dia a gente já tem tecnologia para fazer medições que a gente chama de é, alometria de corpo, eu acho que é isso, que é você medir as dimensões do crânio e já tentar prever se o parto natural, né, ele ele é facilitado ou não, se tem alguma dificuldade. Aí, nesses casos, tem indicação de cesariana. Mas pode sim acontecer em alguns casos em que o bebê não pode nascer de parto normal para tentar evitar traumas encefálicas. Beleza? A gente também tem os ossos curtos, que são os nossos ossos do carpo. O carpo, gente, é o nosso punho. Tem vários ossinhos aqui dentro, muitos, muitos pequenininhos. Outro lugar que tem ossos curtos é o nosso tornozelo. Eu não vou levantar minha perna para vocês, mas vocês sabem onde é o tornozelo. Para quem não sabe, o tornozelo está aqui embaixo, ó. Esse aqui é o tornozelo. Então, esse monte de ossinho é tudo osso curto, uns ossos pequenos que você quebra, tem uma dificuldade para poder consertar, gente. Então, quebra não, sabe? Toma cuidado, assim, por experiência própria. A gente tem os ossos irregulares, que são ossos que têm um formato muito peculiar, muito específico, que é o caso das nossas vértebras. As nossas vértebras, esse buraco que está aqui dentro é onde passa a medula, então ele tem uma biomecânica que favorece a proteção da medula espinhal, mas também permite que a gente tenha esse movimento de extensão e flexão torácica. Então, a natureza é um negócio babado que fez esse formatinho aí de osso irregular. A gente tem também ossos longos, que são ossos que são alongados mesmo. O maior osso do corpo humano é o fêmur, que é o nosso ossinho da nossa coxa. Quebrar o fêmur também é uma desgraça, porque geralmente ossos longos, dependendo de onde acontece o trauma, se ele acontece central ou próximo aos côndilos, que são essas partes mais arredondadas do osso, você precisa botar uma haste de titânio, blá blá blá. Então é um negócio meio também ruim de quebrar. Braço e antebraço, o rádio, o húmero também são ossos longos. Tíbia e fíbula, aqui na canela, também são ossos longos. Então, geralmente, os ossos longos estão na parte apendicular do corpo, estão formando os membros. E como é que é um osso por dentro? Quem já comeu aí uma costelinha de qualquer coisa, de boi, de porco, aí fica ali chupando aquele ossinho, tutando o osso, aí você vê esse negócio meio esponjosinho. Então, é porque o osso, ele tem duas regiões muito específicas, a parte interna, né? O que a gente chama de epífise, que é aquela parte mais esponjosazinha, e a diáfase, que é uma parte mais alongada. Isso aqui é o que a gente está vendo, provavelmente pode ser a cabeça de um fêmur. Aqui um fêmur, né? A cabeça do fêmur. Não, acho que não tá para a cabeça do fêmur, tá faltando um negocinho aqui. Mas pode ser o húmero, talvez, que é o do braço. Então, é aquela parte mais esponjosa, a gente chama de epífise, e a diáfise diáfise é o corpo alongado do osso. E a gente sempre vai ter associado a parte externa do osso, principalmente ossos de contato que favorecem movimentação, uma basezinha de cartilagem. Isso que vocês estão vendo em azul aqui é a cartilagem. Então, se você tem contato entre dois ossos, como por exemplo, fêmur e pelve, fêmur e joelho, antebraço e cotovelo. Então, a gente sempre vai ter essa camada de cartilagem para duas coisas. Primeiro, porque são dois ossos em contato. Então, se você não tem cartilagem, eles ficam atritando um com o outro, e aí isso tem desgaste daquela superfície do osso. Então, é uma forma de proteção mecânica entre os ossos. E segundo, que o movimento da cartilagem é uma coisa super lisinha, assim, então ele favorece essa movimentação. E tem também uma diferença entre osso jovem e osso adulto.
Quando a gente é criança, as pessoas saudáveis, elas crescem, né? Então, chega vocês têm aí, sei lá, 14, 15 anos, vocês já estão chegando próximo da altura máxima que vocês podem atingir corporal na vida adulta de vocês. Mas a gente cresce porque internamente aos ossos tem uma região chamada placa epifisária. Essa placa epifisária é o que cria as novas células do osso e faz com que ele alongue, faz com que ele cresça. Então, a placa epifisária, ele faz o osso crescer nessa direção, mas faz o osso crescer na direção para cima também. Então, a gente vai crescendo, alongando por conta dessa placa epifisária. Chega um certo ponto da nossa vida, por exemplo, na que eu tô, com meus 45 anos, eu não tenho mais placa epifisária, então não vou crescer mais. Na verdade, o que a gente tem agora, a tendência é diminuir. A gente vai, a gente vai envelhecendo. Eu tenho 45 anos, Lelê. Chocado, né? Então, a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo e o tamanho da gente vai dando uma encurtadinha, ao longo da vida. E aí, aqui um pouquinho mais específico, dentro dessa mesma região, então a gente tem esses buraquinhos aqui da epífise, que é o que a gente chama de osso esponjoso, e dentro aqui da diáfise, a gente tem uma medula. Essa medula ela pode ser amarela ou vermelha. Dependendo da cor dela, ela vai ter uma função específica. A medula amarela, ela é basicamente gordura. Então, um estoque de gordura, e ela também favorece ali a sustentação interna do osso. Lembrem-se que osso não pode ser muito duro, senão ele quebra com facilidade, como também não pode ser muito flexível, senão ele também quebra com facilidade. Tem uma condição genética crônica que a pessoa possui ossos de vidro, então ela quebra muito fácil. Isso por quê? Porque ela tem uma hipercalcificação dos ossos, ou seja, ela deposita muito cálcio, então o osso fica muito rígido, duro, e qualquer coisinha, ela dá um passo, ela quebra o osso. Então, a medula dentro do osso ajuda também um pouquinho nessa deixar a estrutura do osso mais maleável para que ele não se parta, não se quebre com facilidade. Já vou falar para vocês o que a medula vermelha faz. E o osso também ele é irrigado, então a gente tem capilar sanguíneo passando tanto na região por fora do osso, mas como interna do osso, então ele precisa ser irrigado. Esse aqui, como eu falei para vocês, é o húmero, o ossinho do nosso braço. E, meu Deus, o corpo humano é a maior máquina que existe. É a única coisa que o homem tenta e não consegue reproduzir com toda essa perfeição. Olha, concordo em parte, Chay. Já deu uma olhadinha no seu joelho? Uma coisa triste tal de joelho, gente. É que vocês são muito jovens, mas assim, não machuquem joelho. Joelho é um negócio ali que a gente errou. A evolução errou ao longo do tempo. Então, é um negócio meio feio. Bem, quando, em alguns casos, alguns ossos, a gente não tem a medula amarela, a gente tem a medula vermelha. A medula vermelha é o que vai participar do processo de hematopoiese, que é o quê? A produção de células sanguíneas. Vou passar para o próximo slide, que ele é maiorzinho. Então, como é que acontece? Esse aqui é um osso do fêmur, aqui está o corpo do fêmur, e aí tem uma região muito específica no fêmur, nessa partezinha aqui. Esse aqui é a cabeça do fêmur, que a gente chama, né? Nessa foto aqui tá mais fácil de ver, ó. A cabeça do fêmur é essa região que conecta com a pelve. E aí você tem essa protuberânciazinha aqui, que eu esqueci o nome. Tronco maior. É isso. O tronco maior, onde está marcado de vermelhinho, é uma parte onde a gente encontra medula vermelha. E o que a medula vermelha tem? Ela tem um tipo de célula que a gente chama de hematoblastos. Precisa guardar esse nome, professor? Não. Chama de célula-mãe que está tudo certo. Essa célula, gente, é uma célula que ela pode se diferenciar ou ela pode se transformar em outros tipos celulares. Então, a célula-mãe vai se tornar uma célula mieloide, e essa célula mieloide ela pode formar hemácias,
plaquetas e neutrófilos, que são partes do sangue, que eu falei para vocês em aulas passadas. Mas a célula-mãe também pode se tornar uma célula linfóide, que vai formar os linfócitos, que são aquelas células de defesa que a gente falou quando a gente falou um pouquinho do sistema sanguíneo. E aí, existe uma condição, uma doença chamada leucemia, em que as pessoas têm, elas param de produzir os linfócitos, então elas ficam muito vulneráveis. Lembrando que linfócitos são células de defesa do corpo. E aí, uma forma de tratar a leucemia é através do transplante de medula óssea. Transplantar medula óssea simplesmente fácil. Você pega um doador de medula que seja compatível, vai ou nessa região do fêmur, ou na região da pelve, geralmente da pelve, que ela é maior, mais fácil de tirar. E, assim, num centro cirúrgico ali, numa boazinha ali, com uma anestesia, beleza, tira um pouco dessa medula vermelha do doador e transplanta essa medula na pessoa que está sofrendo de leucemia. Eu vou fazer um parênteses aqui, que a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode se cadastrar num cadastro nacional chamado REDOME, que é um cadastro de doação de medula óssea. Eu sou doador de medula óssea, então, se vocês fizerem 18 anos, vai lá doar um sangue. Aí já fala, queria entrar no cadastro nacional, não, não, não. E é legal entrar nesse cadastro nacional porque suas informações genéticas ficam disponíveis para caso alguém precise de um doador, está lá disponível. E é um negócio, gente, que você entra no hospital de manhã, na hora do almoço você já está saindo, sabe? E ainda consegue ajudar alguém a tratar uma doença grave, que é o caso da leucemia. Outro detalhe muito legal. Quando a gente é criança, nosso corpo praticamente inteiro, todos os nossos ossos, eles produzem medula vermelha. Isso porque, lembra que eu falei para vocês que o esqueleto da criança ele está em expansão? Então, os sistemas, a anatomia, a fisiologia do corpo de uma criança ainda está se desenvolvendo. Então, enquanto criança, o organismo precisa ter essa produção muito mais acelerada de célula sanguínea. Casos em que crianças desenvolvem leucemia são casos considerados até mais graves do que em adultos, exatamente porque você sabe que a criança não tem praticamente nenhuma medula vermelha. Então, assim, um adulto pode doar parte dessa medula também para uma criança. E quando a gente é adulto, só alguns ossos eles possuem a medula vermelha. Basicamente, ossos planos ou partes de ossos longos. Então, caixa torácica, o externo, que é esse osso que tem bem aqui no peito, quando a gente aperta, parece uma placa grande. Então, ele também forma osso vermelho, medula vermelha. Um pedacinho de nada do crânio, principalmente a parte de cima do topo da cabeça, vértebras, pelve, e por aí vai. Legal, né? Adoro hematopoiese, acho lindíssimo. Resumão sobre o sistema esquelético. Então, função: proteger órgãos, se movimentar, sustentar o corpo, produzir sangue e reservas de minerais, principalmente cálcio. É formado por esqueleto, que tem uma parte apendicular, que são os membros superiores e inferiores, e axial, que é o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. O esqueleto é o conjunto de ossos e articulações e ligamentos. E nós, humanos, mamíferos, temos um endoesqueleto, porque somos vertebrados, ou seja, nosso esqueleto está para dentro. Um adulto tem 206 ossos. Uma criança tem mais ou menos ossos, quem sabe? Eu acho que é menos. Uma criança tem mais ossos. Oxi! Exato. Então, uma criança tem, assim, acho que são 270 ossos, isso, 270. Por que mais? Lembra que eu falei da moleira dos ossos
sedimentares. Então, quando é uma criança, cada parte do crânio é uma. O cóccix, o sacro, que são o finalzinho da coluna vertebral também, ele não está unificado, ele está todo separadinho. Então, são, sei lá, 60, mais de 60 ossos a mais. Então, tipo, ele nasce com os ossos todos divididos assim, depois ele vai se juntando? Isso, vai fundindo. Mas não são todos. São, até onde eu me lembro, são crânio, cóccix, sacro e uma parte da coluna, que eu acho que a cervical também tem uns ossinhos pequenininhos que eles se juntam ao longo da vida adulta. Legal. Porque os ossos estão se formando, exatamente. Onde fica o sacro, Lelê? No final da sua coluna vertebral. Sabe aquele osso quando você cai de bunda no chão, aquela dorzinha que dá na bunda? Ai, já caí de skate assim. Ai. Então, ali é o sacro. O cóccix é o finalzinho. Deixa eu voltar lá no esqueleto. Ó, o cóccix é que não dá para ver direito. O cóccix é aqui, ó, esse finalzinho aqui. Aí o sacro é essa regiãozinha que tá um pouquinho acima do cóccix. É horrível. Também não recomendo ninguém quebrar cóccix, quebrar o sacro, gente, também é uma desgraça para poder tratar. E deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, tá. Ossos são classificados de acordo com o formato, falei para vocês também. E aí tem uma matriz óssea, que as células ósseas que são basicamente colágeno e sais minerais. E a gente também tem cartilagens. Então a gente tem. Isso aqui não faz parte do esqueleto, mas são estruturas articulares, que são as articulações do corpo, orelha, nariz, e boa parte do joelho também são regiões ligamentosas ou formadas principalmente por cartilagem. Falando sobre sistema muscular, o sistema, como eu falei para vocês no começo da aula, o sistema muscular e o sistema esquelético, eles têm uma associação muito íntima. E essa associação é dada principalmente pelos tendões. Exatamente por quê? Para quê, na verdade, né? Para promover a movimentação do corpo. Então, os movimentos que a gente faz no corpo é sempre uma associação entre, óbvio, o sistema nervoso, que transmite essa informação, mas quem executa essa informação é o nosso sistema esquelético e o nosso sistema muscular unificados. Então, a gente tem um osso, e esse osso ele vai estar conectado a um músculo por um tendão. Regiões articulares, de articulação, né, são mais fáceis da gente identificar um tendão. Então, por exemplo, você tem no pulso, se vocês apertam esse gordinho aqui, ó, do lado, ó, embaixo do seu dedão, e se você faz assim com o dedo, apertem aqui e faz assim com o dedo, vocês vão sentir uma estruturazinha se mexendo mais grossinha, tipo um fio de luz. Esse é um tendão, um tendão do pulso. Dói muito. Reconstruir tendão, gente, também é uma coisa meio louca. O tendão grande que a gente tem é nessa partezinha de trás do nosso calcanhar. Então, vocês apertam, esse é o famoso tendão de Aquiles. Ele também é bem grosso, dá para sentir. Traumas em tendões dá para resolver, mas são chatinho. E aí a gente tem um tendão associado ao músculo, e o músculo, gente, ele tem unidades, que a gente chama de fascículo. Quem já comeu uma carninha de panela, aquela carnezinha que desfia, sabe? Cada fiozinho daquela carnezinha ali é um fascículo de uma parte da carne que vocês estão comendo. Então, ali a gente come a parte muscular, né, do animal, aí tem músculos mais contraídos, músculos mais relaxados, e aí aquela carnezinha que desfia, cada fiozinho daquele, basicamente, é isso aqui, é um fascículo. Também, o músculo precisa ser irrigado, igual o osso, então tem vasos sanguíneos internos ao músculo que irrigam a estrutura. E dentro de cada fascículo a gente tem uma fibra. Essa fibra, a unidade básica da fibra muscular são as miofibrilas. E aí existem duas miofibrilas. Os filamentos de miosina
que são essas partezinhas vermelhinhas, e os filamentos de actina, que são essas partezinhas pretas. O que esses dois filamentos eles fazem? Contrair e relaxar o músculo, na verdade, nada mais é do que você pegar esses dois filamentos, eles ficarem andando um em cima do outro. Então, a contração faz com que os filamentos de actina e miosina fiquem paralelos, fiquem muito próximos. O relaxamento muscular faz com que eles deem uma relaxada e eles escorreguem. Então, nossa movimentação corpórea é basicamente feita por essa conexão entre os filamentos de miosina e os filamentos de actina. Se alguém fizer academia aqui na turma, você vai lá, tem um treino, aí você faz um exercício novo, dá 2 dias, tá com aquela dor insuportável que você não, sei lá, não consegue levantar o braço direito. O que acontece? Você fez tanto desse movimento de contração e relaxamento de um músculo localizado que nessa movimentação dos filamentos de miosina e actina produziu um ácido chamado ácido láctico, que o corpo demora para poder metabolizar e absorver. E aí o ácido láctico ele fica acumulado entre esses filamentos e aí isso causa essa dorzinha que a gente sente quando a gente faz academia. Quem não faz academia, não faz atividade física, vai já fazer. É importante fazer. Professor, Diga-me. essas partes brancas aí do corpo que tá aparecendo aí, é tudo tendão? Basicamente, bem observado. Então, geralmente, isso que a gente está vendo aqui em vermelhinho são os músculos e existem alguns tendões. Ó, aqui o joelho basicamente é tendão. Aqui a gente não tem um tendão, mas aqui o externo ele fica tão visível, então aqui é o osso do externo. O crânio também a gente não tem musculatura acima da testa, então na parte de cima do topo do crânio é pele e osso, basicamente, mas tudo que vocês estão vendo aqui em branco basicamente são tendões. Continuando. E aí a gente tem 3 tipos de músculo. O músculo liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O músculo liso é a musculatura das nossas vísceras. Então, aqui a gente tem o nosso intestino delgado aqui no meio e o intestino grosso em volta. O intestino, o sistema digestório como um todo, ele faz um movimento chamado peristaltismo. Esse movimento quando a gente mastiga, forma o bolo alimentar e vai engolindo ou eglutindo, o nosso bolo vai sendo direcionado do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino. Esse é um movimento involuntário, a gente não controla ele, ele é controlado pelo nosso sistema nervoso autônomo. E quem faz essa movimentação são os músculos lisos desses órgãos. Então, nossas vísceras são basicamente formadas por musculatura lisa. A gente também tem o músculo estriado cardíaco, que só é encontrado onde? No nosso coraçãozinho, bonitinho, aqui, e ele também faz uma movimentação involuntária. A diferença do músculo estriado cardíaco do músculo liso é que o estriado cardíaco, a contração e o relaxamento é mais intensa e mais constante. Já a do músculo liso, ele é mais. O peristaltismo é mais devagar, se a gente comparar com o batimento cardíaco. E a gente tem o músculo estriado esquelético, que é a nossa musculatura associada ao nosso esqueleto, que promove a nossa. A nossa movimentação. E esse sim a gente controla. Então, sei lá, se eu quero contrair o meu bíceps, então eu vou contrair o bíceps, então é uma movimentação voluntária. Então você tem controle dessa movimentação. Aqui eu tenho um resumão que, assim, eu vou passar os slides para vocês, aí vocês leem um pouquinho mais sobre o que cada musculatura faz, como que ele é controlado, mas basicamente é só lembrar que o cardíaco e o liso são involuntários e o esquelético ele é voluntário, a gente controla. E aqui as características do sistema muscular.
que promove movimentação através de excitabilidade, ou seja, receber estímulos, contrabilidade, contrair, né, aumentar ou diminuir o tamanho do músculo, extensibilidade, que é esticar a musculatura, e elasticidade, que é a capacidade do músculo ele esticar ou contrair, mas voltar a um estado natural inicial. E quem faz isso? Os filamentos de miosina e actina. Aqui a gente termina a parte de anatomia humana. Infelizmente, queria falar um pouquinho mais para vocês, mas não dá. Mas algo que é muito associado com a anatomia e fisiologia humana, que é muito importante a gente também passar um olho, são nutrientes. Por quê? Já ouviram alguém falando que a gente é o que a gente come e não sei o quê? É super verdade. Então, a nossa alimentação, ela está muito associada com a nossa saúde e com o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Então, Lelê, bora lá comer umas folhas, um prato bem colorido, bem bonito. E aí, a gente divide os nutrientes em compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Vitória já deve ter falado um pouquinho para vocês o que é inorgânico e orgânico. Mas, basicamente, o que é inorgânico é água e sais minerais. Já falo para vocês quem são esses bonitos desses sais minerais. E os compostos orgânicos são compostos baseados em carbono. Quem são eles? Proteínas, carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Vou falar muito rapidinho também para vocês o que é cada uma dessas coisas, mas o importante que vocês precisam lembrar é fazer essa associação com funcionalidade dos sistemas do corpo humano com esses nutrientes. Então, para qualquer coisa do nosso corpo funcionar e funcionar bem, a gente precisa adquirir esses nutrientes. Alguns deles o nosso próprio corpo produz, mas outros não. Outros a gente tem que ingerir na alimentação. Então, os compostos inorgânicos são a bonitinha da água, nossa bonita H2O, e sais minerais. Aí, quando eu estou falando de sais minerais, eu estou falando de cobre, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, manganês, magnésio, selênio, ferro, zinco e iodo. Basicamente, são esses compostos que a gente precisa obter na alimentação para poder fazer com que o nosso corpo funcione e funcione bem. Já falei um pouquinho para vocês do cálcio, que é uma forma, que é um sal mineral muito importante que a gente acumula nos ossos. E por que ele é tão importante? Tem duas coisas que ele é muito importante. Além da contração muscular, da formação dos ossos, ele também ajuda na coagulação sanguínea e na transmissão de impulso nervoso. É exatamente por isso que a gente não pode ficar sem cálcio. Quando a gente vai ficando mais velho, a baixa de ingestão de cálcio pode levar a quadros, por exemplo, de demência, ou de Parkinson induzido, ou de Alzheimer induzido, que são condições que a gente pode ter na velhice, e é por isso que é importante a gente ingerir cálcio ao longo da nossa vida, para não ficar com déficit de cálcio ao longo da vida. Esses outros eu vou deixar vocês lerem depois, mas eu gosto sempre de contar a história do iodo. O iodo é um micronutriente ou um sal mineral muito relacionado à função da nossa tireoide. Tireoide é esse negocinho que tem aqui, ó. Os meninos ou as pessoas biologicamente masculinas têm uma camadinha aqui que a gente chama de pomo de Adão, que é mais fácil de ver, que é uma estrutura cartilaginosa. Atrás dessa as meninas não têm esse pomo de Adão. Ou os corpos que É o gogó? biologicamente... Oi? Gogó? Esse aqui, ó, essa bolinha que a gente tem aqui. Os corpos que nasceram de sexo feminino não tem essa camadinha, mas se você apalpa, você vê ali uma bolinha. Essa bolinha é a tireoide. Tireoide é um órgão que ajuda a gente a controlar nossa sinalização hormonal. Então, tem vários hormônios que são produzidos na tireoide e são espalhados pelo corpo.
E aí, iodo é um sal mineral muito importante. Oi, minha gatinha. Eu vou pegar para vocês verem. Oi, 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 oi. É muito importante para a funcionalidade da tireoide. E aí, a ingestão de iodo na dieta brasileira é muito baixa. Por quê? Onde que a gente obtém iodo? Geralmente em frutos do mar, em dietas mediterrâneas. Então, é um tipo de alimentação que a população brasileira não tem muito acesso. Então, o que que a gente fez para a população brasileira ter mais acesso ao iodo? A gente colocou iodo, a gente coloca aqui no Brasil iodo no sal. Então, se vocês pegarem um pacote de sal da despensa da mãe e do pai de vocês, vai estar escrito lá sal iodado. Por quê? Porque sal é um alimento que está na cesta básica do brasileiro e a gente consome. Então, o consumo de iodo através do sal previne com que a gente desenvolva problemas na tireoide, como hiper ou hipotiroidismo, assim como também outras doenças associadas à falta de iodo, de ingestão de iodo. Os outros vou deixar vocês lerem, porque já está quase acabando, eu queria terminar. Os compostos orgânicos. Então, proteínas são macromoléculas orgânicas mais abundantes nas células e a função delas é uma função tanto de estrutura, as proteínas formam as estruturas celulares, como também de função, elas executam função. Proteínas que executam função a gente chama de enzima. Então, as enzimas são as proteínas que executam função. Os aminoácidos são quem formam as proteínas. Aí tem dois grupos de aminoácidos, os não essenciais e os essenciais. Os não essenciais são aqueles que o corpo, nosso organismo, produz. Então, a gente não precisa ingerir na dieta, de uma pessoa saudável, obviamente. E os essenciais são aqueles aminoácidos que a gente precisa fazer a ingestão na dieta para poder ter acesso a eles. A gente tem basicamente 28 aminoácidos. Carboidratos é a mesma coisa que açúcar, então é molécula de energia. Então a glicose é um carboidrato. Então quando você se alimenta, a glicose que fica circulando ali no sangue é para dar energia. Lipídio é gordura, vitaminas são moléculas orgânicas que têm uma variedade de função biológica, e os ácidos nucleicos é o que forma o DNA e o RNA, que a gente também precisa ingerir na nossa alimentação, mas parte desses ácidos nucleicos o nosso corpo também produz. Então, essas são a lista de compostos orgânicos que são necessários para a função do corpo humano. Esse slide, ele tem vários mapas mentais falando qual que é a função, como que é a característica de cada um desses compostos, e aí eu vou deixar para vocês lerem aí de curiosidade, para vocês darem uma olhada. Tem tabelinha também de vitamina, todas as vitaminas que a gente tem, vitamina A, vitamina C, onde obter essas vitaminas, vitamina D. Lembrando que a vitamina D é uma vitamina que a gente obtém na alimentação, mas a gente só consegue metabolizar e ter acesso a ela se a gente toma sol. Então, outro fato muito curioso, a gente aqui em São Paulo, a gente não tem o costume de pegar sol, então a gente não, assim, 90% da população de São Paulo tem déficit de vitamina D, então tem que suplementar. Professor, quando você terminar, responde essa pergunta aqui. O que acontece quando você torce os dedos? Não torcer para quebrar o osso. Quando você torce, faz um barulho. Estalar os dedos assim? É, é só a articulação do seu dedo, ela dando uma deslocadazinha, mas ela desloca e volta. Então, não é nada muito grave. É só um barulhinho que faz do estalo. Quando a E gente faz tiver mal presencial... isso? Oi? Faz mal? Não, faz Estalar o não. dedo? Faz não. Quando a gente estiver ao vivo, eu mostro para vocês o barulho que o meu joelho faz, que aí eu quebrei o joelho uma vez, então ele faz alguns barulhinhos, mas aparentemente também não é nada grave. Vitaminas, né? Então a gente tem A, C, D, E, K e o complexo B, que é um complexo gigantesco de vitaminas. Vou deixar todas, né, na aula, vou mostrar sim.
para vocês verem quais os benefícios de se consumir essas vitaminas e quais os alimentos que são ricos nessas vitaminas. E é isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Vou parar aqui. O Ricardo levantou a mão, Bruno. Será que ele tem alguma pergunta? Vamos ver. Ricardo. Vai perguntar que horas a aula vai acabar. Não tem pergunta, Ricardo? Ele levantou sem querer. Ah, então tá bom. Pessoal, aula normal, semana que vem no cursinho, tá? Nós esperamos por vocês, cheios de gás, animados para estarmos presencialmente. Isso aí. Bruno, obrigada pela aula maravilhosa. Ai, de nada, gente. Adoro. Muito bom. Seus fofos. Perfeito? Então, ó, continua aqui. Eu já vi que o pessoal já puxou o bonde de colocar o nome e a turma. A gente continua aqui aguardando vocês terminarem de fazer a chamada. Bom final de semana. Até semana que vem, então, lá no cursinho. Um beijão, gente. Obrigada. Beijo.